Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Espero que vocês estejam bem. Essa é mais uma aula remota gravada do oitavo ano de História. O oitavo ano de História está comigo finalizando o período chamado historicamente de Segundo Reinado. Nesse Segundo Reinado, temos o governo de Dom Pedro II, que é iniciado através do chamado golpe da maioridade, em que Dom Pedro II, de Alcântara, depois Dom Pedro II, assume o poder antes de atingir a sua maioridade. Ele assume o poder com 14 anos, 7 meses e 21 dias. Deveria assumir com 18. Diante das agitações, diante do cenário político daquela época, em que vão surgir revoltas, as chamadas revoltas regenciais, tipo cabanagem, revolta do Malês, Revolução Farroupilha. Esses movimentos serão um combustível para que liberais e conservadores, os partidos da época, por volta de 1835, 1830, para ser mais exato, vão articular essa situação de golpe da maioridade, antecipar a maioridade de Dom Pedro de Alcântara, que depois se tornaria Dom Pedro II. Essas situações vão apresentar para a gente uma característica de desejo dessas províncias de ter um governante legítimo no poder. Quem era então esse governante legítimo no poder? A gente deveria ser Dom Pedro II, mas Dom Pedro II estava ainda impossibilitado pelo fato de ser ainda um garoto. Tinha impossibilidade, além de ser um garoto, tinha apenas 14 anos, deveria esperar para 18. Dito isto, explicado esse cenário, como as coisas estavam sendo conduzidas, essas narrativas de impor a maioridade de Dom Pedro II, para que ali a situação pudesse estar mais pacificada, menos agitada nas províncias. Tá bom? E com isso, nós temos que lembrar a evolução do nosso conteúdo. Chegamos ao segundo período ali, na segunda metade do século XIX, que vamos conhecer situações importantes como o café, agroexportador, responsável por cerca de 70% a 75% das exportações brasileiras. Vale destacar também nesse momento que os cafeicultores começam a ganhar projeção política, começam a ganhar força política. Deu para entender? Com o passar do tempo, quando a gente chegar e começar a explicar sobre a chamada República Velha, você vai entender toda essa conjuntura nesse momento que eu estou destacando para você, a presença forte dos cafeicultores na política. Para finalizarmos esse conteúdo sobre a segunda metade do século XIX, o governo de Dom Pedro II, que vamos ter a discussão abolicionista muito presente, muito forte, e essa condução, esse desejo de abolição dos escravos vai começar a crescer. Tanto que, a partir de 1850, surgirão leis, não é, que vão tentar enfraquecer a escravidão. No entanto, essas leis não irão surtir o efeito necessário.
Por quê? Porque a teoria é uma coisa e a prática é outra. Inclusive, as pessoas chamavam que essas leis eram leis para inglês ver, só para dar uma justificativa para a Inglaterra, que desejava o fim da escravidão. E por que, professor Rogério, a Inglaterra desejava o fim da escravidão? Porque a Inglaterra já estava num estágio de evolução de evolução e desenvolvimento da Revolução Industrial tão intenso, produzia muito e faltava a ela ainda mercado consumidor. E a Inglaterra via com bons olhos a libertação dos escravos para que esses escravos pudessem consumir, comprar, adquirir os produtos ingleses. Posso prosseguir? Deu para entender? Muito bem. Diz assim, 274, nós temos no nosso livro, pegue lá o nosso livro, pegue. Nós temos aqui algumas questões abertas que vão colaborar com essa questão de fechamento de capítulo e sobre a abolição dos escravos. Sétima questão, página 274, diz assim: o século XIX, a pergunta, viu? 274, anota aí. O século XIX marcou o período de crise do sistema escravista. Reflita e comente esse fato. A resposta: dentre os motivos que levaram à crise do sistema escravista no século XIX, estavam as pressões inglesas pelo fim do tráfico negreiro, com o estabelecimento da lei Bill-Warden, a introdução de novas culturas de produção como a do café e a industrialização, que necessitava de mão de obra especializada. O trabalho escravo deixou de ser lucrativo, sendo substituído pelo trabalho assalariado. E os movimentos, e os movimentos abolicionistas que cresciam se consolidavam a ponto de enfraquecer a produção de culturas como a cana-de-açúcar. Oitava questão. A partir de 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz, a escravidão enfraqueceu e aos poucos outras leis foram elaboradas até que se decretassem o fim da escravidão. Comente essas leis. Letra A. Lei do Ventre Livre. Vamos comentar sobre a lei do ventre livre? Muito bem, anota aí. Consistia na proibição de escravizar os filhos dos escravos a partir de 1871. Ponto. Essa lei acalmou os ânimos dos abolicionistas. Letra B. A Lei Saraiva-Cotegipe, na mesma página, 274. Criada em 1885, consistia em libertar os escravos que atingisse a idade dos 65 anos. 65 anos, desculpe. O que de fato não surtia tanto efeito assim, visto que poucos escravos chegavam à cidade em função da violência a que eram submetidos, e vale ainda destacar nessa resposta, para ser incluída aí, a má alimentação, a falta de estrutura, tá bom? Letra C, a Lei Áurea, assinada em 13 de maio de 1888, pela princesa Isabel, aboliu oficialmente a escravidão no Brasil. Ponto. Mas essa abolição levou os negros
à marginalização, vírgula, visto que a maioria não foi treinada ou preparada para exercer outras atividades, não é? A maioria dos negros não foi preparada, então eles viviam à margem da sociedade, à margem aí, a marginalização no significado sociológico. Pois bem, indo para as questões de múltipla escolha, o que é que nós temos aqui? Página 276. 276. O segundo reinado, preso ao contexto histórico, não foi capaz de dar a resposta às novas exigências de mudanças. Quando se analisa a desagregação da ordem monárquica imperial brasileira, percebe-se que ela se relacionou principalmente com a letra A, estrutura federativa vigente e a conspiração tutelada pelo exército. Ponto. B, bandeira do socialismo levantada pelos positivistas. Na letra B. Na letra C, eliminação da discriminação entre brancos e negros e forte diferenciação ideológica entre os partidos políticos. Letra E, a abolição da escravidão e o desinteresse das elites agrárias com a sorte do trono. Qual seria a letra? Muito bem. Letra E, abolição da escravidão e o desinteresse das elites agrárias com a sorte do trono. Muito bem. Segunda questão, diz assim: a guerra chegara ao fim. As cidades, as vilas, as aldeias estavam despovoadas. Sobrevivera um quarto da população, cerca de 200 mil pessoas, 90% do sexo feminino. Dos 20 mil homens ainda com vida, 75% eram velhos acima de 60 anos ou garotos menores de 10. Os próprios aliados ficaram abismados com a enormidade da catástrofe, a maior jamais sucedida num país americano. Seu texto, escrito por Manlio Congonhas e Ivan Boris. Vamos ver agora. O texto refere-se ao conflito externo em que se envolveu o Império Brasileiro, conhecido como a Guerra do Paraguai. Conhecido como, muito bem, a Guerra do Paraguai. Está onde? Na letra D, segundo quesito. Terceiro, a consolidação do Império nas 2 primeiras décadas do reinado está ligado ao quê? Letra A, afirmação do projeto autonomista liberal, pondo fim às rebeliões provinciais. B, recuperação das lavouras tradicionais com o açúcar, eliminando-se a hegemonia do setor cafeeiro. C, conciliação entre liberais e conservadores para conter o crescente movimento republicano. Letra D, hegemonia do projeto político conservador centralizado e que projetava a coroa sobre os partidos. Letra E, encaminhamento da abolição, garantindo-se a mão de obra, a lavoura
garantindo-se a mão de obra à lavoura através da imigração. Terceiro quesito, a letra correspondente é a letra D. Letra D. Vamos agora, não é, nos preparar, fazer uma pequena introdução do nosso próximo conteúdo do capítulo 13, na página 280, que é o nacionalismo e o socialismo. Essas revoltas que vão acontecer na Europa a partir lá por volta de 1830, 1840, vai trazer para a gente uma situação em que novos regimes, novas teorias, melhor dizendo, vão surgir. Liberalismo, socialismo, nacionalismo. 3. Eu gosto de estar sempre destacando com vocês, enfatizando, vez por outra, esse significado dos termos. Esse ismo aí significa uma ideia, uma teoria que defende algo. Tá bom? E essa situação, essas correntes políticas, e consequentemente, essas revoltas que vão acontecer no período lá na segunda metade, para ser mais exato, do século XIX, vão deixar muito claro para a gente a conjuntura, o cenário, esse discurso de mudança, um discurso que vai não mais aceitar as questões monárquicas. O viés republicano, a ideia republicana começa a surgir e começa a surgir com muita força mesmo. E com isso, nós nas próximas aulas vamos observar rebeliões na Europa e novas teorias. Por exemplo, o socialismo científico, idealizado por Karl Marx e Friedrich Engels, e o socialismo utópico por Saint-Simon. Esses pensadores vão colaborar para essas novas ideias que vão surgir no século XIX. Bem, pessoal, eu vou parando por aqui, acreditando que você, de fato, absorveu, entendeu o conteúdo histórico. E um forte abraço, tchau para vocês e até a próxima.